Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 12, no versículo 7. Então nós já havíamos tratado no versículo 6 que a mulher ela foge para o deserto e essa mulher é Israel. No nosso entendimento, Israel. E que entre os 5 e os 6 nós temos um tempo que seria entre as 69 semanas de Daniel até os 5, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele é arrebatado para Deus, e aí nós teríamos as 69 semanas de Daniel, e eu havia comentado que no 6 nós já entramos na última semana de Daniel, que é o período da tribulação. Então, esse período entre os 5 e 6, eu estou dando o meu entendimento, e é um tempo que nós não, que ninguém sabe, que ninguém tem a noção. A chave de tudo, dentro do que nós estamos estudando, é o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, para que nós possamos entrar nessa última semana de Daniel. E eu havia comentado, Paulo já esperava naquele período, João já dizia que estava na última hora. Então, mas nós não sabemos, nós hoje escutamos muitas mensagens, ouvimos profecia, pessoas se levantando em profecia dizendo que o Senhor está voltando, que o Senhor vai voltar, mas isso é algo que acontece desde o primeiro século da igreja, não é algo novo. E nós já temos mais de 2000 anos, nós estamos em 2022. Então, esse levantar profético que diz, estou voltando breve, e a gente fica aguardando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, pode ser, como eu comentei, pode ser daqui a 100 anos e pode ser daqui a 1000 anos, nós não sabemos. Cremos que não vai demorar esse rapto e esse arrebatamento da igreja. Nós cremos, pelo que nós estamos vendo hoje, que as coisas estão muito próximas. Mas, assim como tantos outros viram também as coisas muito próximas, como nós vimos, e acreditavam como nós, criam que estava muito próximo. Então, nós não podemos cair numa cilada de, como muitas seitas fazem, de prever datas e achar que vai ser daqui, vai ser nessa década, vai ser nesse ano, vai ser no ano 2023 ou 2000, não, isso aí já muitas seitas heréticas seria que tem heresias que são coisas contrárias para Deus, já profetizaram, já deram datas e nada aconteceu. E aí depois tiveram que se retratar ou enrolar. Então nós não sabemos, pode acontecer amanhã, pode ser daqui há 10 anos, pode ser daqui a 100 anos, nós não sabemos, só o Senhor sabe. Mas o que eu quero que tu entenda, no meu entendimento, do que eu tenho estudado, dos 5 para os 6 nós temos esse período nosso aqui, que nós não sabemos quanto é, mas nós já entramos na última semana. No 7 nós vamos já entrar numa batalha no céu, e diz assim a palavra de Deus. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Então nós vamos tentar trabalhar esses versículos, se nós pudermos passar, nós vamos adiante, mas eu acredito que, quem sabe, nós não conseguimos nem bater nesse áudio, esses poucos versículos que nós lemos aqui, esses 5 versículos. Primeiro, houve uma batalha no céu. Então, aqui nós temos um grande problema e um grande dilema.
E não dá para ser dogmático e dizer assim, não, é isso e pronto. Quem sabe alguém possa dizer, essa batalha quando aconteceu, a primeira coisa. Houve uma batalha no céu. Quando que houve essa batalha no céu? Aqui não diz o tempo. João simplesmente está relatando que houve uma batalha no céu. E alguém pode dizer, não, isso aí está relatando o período quando Satanás se levantou contra Deus e que ele levou com a sua cauda 1/3 dos anjos das estrelas dos céus após si, e ele foi precipitado na terra. Não, no contexto que nós estamos vendo aqui, não cabe essa situação aqui. Por quê? Isso não está falando quando Satanás ele é descoberto na sua trama, né? Nessa trama que ele se levanta como adversário, que Satanás é adversário. Ele se levantou como adversário. Agora, não é antes da criação do homem. Essa batalha não dá no contexto, ela não cabe. E também não caberia dizer assim, não, quando Jesus foi crucificado. Essa batalha aconteceu porque tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz, vi Satanás cair como um raio do céu. Aí quem sabe diz, não, foi nesse período que Satanás é lançado fora pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se tu estudar o contexto, que ao meu ver não cabe também. Por quê? Porque diz que ele, no contexto aqui, diz que ele acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Então, quando diz que ele é o acusador dos nossos irmãos, se ele foi lançado fora da presença de Deus e não teve mais acesso, não foi antes da criação do homem, porque quando tu lê o livro de Jó, no período de Jó ele acusa Jó diante de Deus. Então já não cabe essa primeira teoria, que seria essa batalha houve quando Satanás se levantou contra Deus e como adversário, e ele é arrojado, lançado na terra. Então não cabe, porque ele foi na presença de Deus e ele acusou Jó. Então não caberia. E não caberia, ao meu ver, quando Cristo vence na cruz do Calvário, e que ali na cruz Jesus aniquilou ao diabo, ele é aniquilado totalmente, o império, toda a sua força na cruz, pelo sangue, porque aqui ele está falando que ele acusa os irmãos. Então a igreja surge, se tu vai analisar, a igreja surge a partir de Cristo, a partir do nosso Senhor. É o Senhor que gera a igreja, é Ele que forma a igreja. O evangelho chega aos gentios. E aqui está falando de que Satanás acusava os irmãos. Então, se ele não tivesse acesso à presença de Deus nesse período que a igreja foi formada, ele não teria como acusar os irmãos. Ele não teria como nos acusar diante de Deus. Então, ao meu ver, estudando e escutando, essa batalha aqui, ela vai se dar no contexto do versículo 6, nesse contexto de última semana, da última semana das 70 semanas de Daniel. Então isso aqui aconteceria no período da grande tribulação, porque diz que agora ele vem, ele desce, e ele vem com ira. Por quê? Tu vai ver no versículo 12, porque ele sabe que já tem pouco tempo, é só mais 3 anos e meio, Satanás ele vai ser preso depois desses 3 anos e meio. Então ele seria precipitado na metade da tribulação. Ele perde o direito e esse acesso que ele tinha para acusar os irmãos. Ele não tem mais o acesso dele é cortado. Ele é lançado por terra. E aí ele vai ter 3 anos e meio final. Depois ele vai ser lançado 1000 anos preso no abismo. Ele vai ser colocado numa cadeia, vai ser trancado e por 1000 anos ele não vai poder fazer mais nada. Então, o entendimento
meu e o que eu tenho estudado aqui, que essa batalha, embora que outras pessoas tenham, ou tu tenha estudado, e outras pessoas digam outra coisa, no meu ver, caberia mais nessa última semana das 70 semanas de Daniel. Quando Satanás ele perde todo o direito, todo o acesso, toda a oportunidade de acusar aos irmãos, e os irmãos somos nós. Ele já te acusou, já me acusou e segue acusando. Agora, porque esse é um dos seus ministérios, é o acusador, Satanás, ele significa adversário, e o diabo, que é o diabolos, que é o acusador, é aquele que levanta alguma questão contra. Então esse é o diabo. Agora, essa batalha aqui, Sedá e Miguel, seus anjos. Miguel, ele se apresenta, eu gosto de dizer isso, porque a gente escuta as pessoas, escuta estudos e vê estudos, e não confere com o que a Bíblia diz realmente. Então esse é o arcanjo Miguel. É o único arcanjo que a Bíblia trata como arcanjo, não tem outro. Então nós vemos aqui na Bíblia somente dois anjos sendo tratados nominalmente, dois anjos de Deus. Aí tem um demônio, que é o anjo do abismo, que também se traz o nome dele, que é o Apolion, que está no capítulo 9, versículo 11, que é o Abaddon, que do grego é Apolion, mas isso aqui é um anjo do abismo, é um demônio. Agora, dos anjos de Deus, só tem dois anjos que aparecem por nome, o arcanjo Miguel e o Gabriel, o anjo Gabriel. Então eu já escutei, já ouvi estudos dizendo que o arcanjo Gabriel, a Bíblia não diz que ele seja arcanjo. Pode ser, pode até que seja, mas a Bíblia não trata ele como arcanjo, só trata como arcanjo Miguel. Eu gosto de trazer isso porque muitas vezes a gente escuta as pessoas, escuta estudos e as pessoas acrescentam um pouquinho que não está na Bíblia, embora que possa até ter coerência, mas não é bíblico, a gente está passando da Bíblia. Então, o arcanjo Miguel é o único que é tratado como arcanjo, e aqui ele está como o príncipe, como o capitão das hostes celestiais que vão batalhar contra o dragão. Se tu pegar o livro de Daniel, no capítulo 12, se não me falha a memória, eu vou puxar aqui Daniel rapidamente, no 12, diz assim, no versículo 1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então, você trata aqui Miguel como o grande príncipe que estaria lutando e se levantando a favor do povo de Israel. Então esse é o entendimento também. No livro de Daniel ele aparece em socorro ao anjo Gabriel, quando ele vai levar uma mensagem para Daniel, e ele vem para ajudar. E também nós vamos ver, se não me falha a memória, Judas, vou correr aqui na Bíblia, Judas, no versículo 9, ele diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição. Então aqui nós vemos o arcanjo Miguel. Então, nesse momento aqui, por Judas, e esse Judas aqui não é Judas o que traiu Jesus, esse Judas aqui da Bíblia, esse Judas, ele é o irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. E ele fala sobre o arcanjo Miguel, e ele conta uma coisa que nós não vemos na Bíblia, mas ele está contando que houve uma situação em que o arcanjo Miguel ele vai contender com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés. Quem sabe Satanás ele desejava tomar o corpo de Moisés, e aí diz que o arcanjo Miguel contende com ele. Quem contende com ele é o nosso arcanjo Miguel. E também é interessante que tu saiba só o significado
do nome Miguel é quem é como Deus. Então o nome hebraico que diz quem é como Deus. Então nós vemos esse Miguel, arcanjo, também considerado como grande príncipe, também chamado como um dos primeiros príncipes, que ele vai contender com o diabo pelo corpo, na disputa pelo corpo de Moisés, e também agora nós vamos ver ele batalhando, e ele com os seus anjos batalhando contra o dragão, e aí ele vence, o dragão não prevalece, e aí ele não tem mais o seu lugar se achando nos céus, então ele perde a posição de ter essa liberdade de acusar, ele vai ser precipitado. E aí diz que ele é precipitado quem? O grande dragão. Esse dragão vermelho, né? E o vermelho aqui pode significar que é aquele que é sangue, ele é... Jesus disse em João 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então ele é aquele que vem para matar, e o escarlate, o sangue, o vermelho, vai simbolizar o pecado também, ao meu ver, o pecado, a impureza, a rebeldia, o orgulho. Ele é o grande dragão vermelho, o grande dragão. E ele é a antiga serpente, e a antiga serpente, no 9 que está falando, é o enganador, a antiga serpente que engana Eva com astúcia. Diz que a serpente era astuta. E aí o diabo, já falei, o diabo é o acusador. E aqui é interessante que tu entenda uma coisa. Ele acusa os irmãos diante de Deus, como acusou Jó. Então ele acusa os irmãos dia e noite. Mas ele também, o ministério dele é duplo, ele também acusa Deus diante da igreja. Então aqui é uma coisa que muitas vezes nós temos que entender, que existem coisas que não são bíblicas que a gente vê acontecer. A gente usa as expressões, mas muitas vezes não corresponde com o padrão bíblico. Primeiro, se tu vê os evangelhos, tu nunca vai ver Jesus expulsando o diabo do corpo de ninguém. E se tu ler com calma, tu vai ver, Jesus ele expulsou demônios, espírito imundo, mas nunca vê, tu vai ver Jesus dizendo, Satanás, sai desse corpo. Não acontece. Eu não me lembro agora, estou falando isso de cabeça, mas não me lembro nenhuma situação, e tenho certeza que não aconteceu. Acontece uma situação de Satanás entrar em Judas, mas nem um momento Jesus repreendeu e mandou Satanás sair de dentro de Judas, mas diz que Satanás entrou em Judas quando Judas foi entregar a Jesus. E tem uma hora que Pedro fala com Jesus, repreendendo Jesus, e Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque tu não conhece os caminhos do Senhor, mas não expulsando, ou sempre quando Jesus se deparava com um endemoniado, com uma pessoa que era possessa, eram demônios, espíritos imundos. Então nós temos um costume, a gente vê a pessoa expulsando o diabo, expulsando Satanás do corpo. Satanás ele já tem seu ministério aqui, ele não é onipresente, então se ele está acusando de noite, ele está ocupado. E aí quando a gente diz que ele anda de redor, ele não está em todos os lugares, e sim os demônios que agem. Então isso eu quero que tu compreenda. Ele está acusando, ele pode estar agindo, ele está na roda, ele está buscando a quem tragar, a destruir, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então isso é interessante, nós entendemos. O que muitas vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia é com demônios, com espíritos imundos e com o plano de Satanás que está implantado, o domínio de Satanás, a ideia do diabo. Mas o diabo não está aqui na nossa cidade, ele está aqui na minha vida, mas muitas vezes não, é uma coisa diabólica, porque é o plano, é uma seta diabólica, um plano diabólico, mas a acusação é dentro do pensamento do acusador, dentro do plano que Satanás tem de acusar. Então ele entra para acusar a igreja, mas ele também acusa Deus para a igreja.
Então Deus não está nem aí, Deus não se importa, Deus não está dando bola, Deus não ouve. Então muitas vezes Satanás, ele se usa dessas artimanhas, dessas setas, atacando a igreja. Agora, uma coisa que tu precisa entender, que hoje é mais fácil os nossos adversários, os demônios e os espíritos imundos e as potestades, elas se aliarem à igreja do que batalharem contra a igreja. Então, é mais fácil entrar, se infiltrar e mudar a ideia, mudar a doutrina e fazer com que nós desrespeitemos a Deus, que nós não obedeçamos a palavra. E aí ele tem muito mais vitória. Aí tu vai entender a doutrina de Balaão. Então, muitas vezes eu acredito que mais as hostes espirituais da maldade, elas trabalham mais, têm mais êxito nessa forma do que outro jeito. Porque se tu vê assim, ó, Balaão, ele disse, ó, não tem como bater com esse povo. Agora, se tu te une com ele, se tu consegue fazer com que esse povo desobedeça, que esse povo se prostitua, que esse povo erre diante de Deus, deu aí, tu ganhou. Então é mais fácil para Satanás, para a estratégia diabólica, ele entrar e se infiltrar e colocar o seu pensamento, porque aí ele nos faz quebrar, ele quebra a igreja desse jeito. Então o que nós estamos vendo hoje é de doutrinas, de ensinamentos, coisas que quase que igual ao mundo. Pensamento, nós como cristãos estamos pensando igual ao mundo. Aí nós entramos em Romanos 12, que Paulo diz que nós não devemos nos conformar com o mundo. Mas quando Satanás ele consegue com os seus demônios, ele entrar com o mundo para dentro da igreja e nós pensar como o mundo pensa, e tá tudo legal. Para ele é o melhor, porque nós vamos cair da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele diz, olha, os seus ministros se fazem ministros de justiça, mas eles fazem como o diabo faz. O diabo se disfarça de anjo de luz, então vem com aquela mensagem maravilhosa, parece uma mensagem celestial, mas é engano. E é isso que nós temos que estar sempre atentos e nos apercebendo. E quando nos leva a nos distanciar da palavra de Deus, aí nós estamos perdidos. Porque nós vamos ver hoje quase nenhuma leitura bíblica. A gente não vê, nós não vemos as pessoas tendo amor à palavra de Deus. Não se lê a Bíblia, você vai pelo que as pessoas dizem. Aí você levanta qualquer ministro aí e fala qualquer coisa, qualquer mensagem, qualquer profecia, qualquer pregação, aí não sabe nada da palavra, a gente aceita, e aí muitas vezes nós entramos pelo cano. Por quê? Nós nos damos mal porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E nós não temos esse discernimento, então nós precisamos amar a palavra de Deus e nos aferrar à palavra. E nos arraigar cada vez mais e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Duas coisas que são básicas para um cristão. Se tu quer crescer espiritualmente, duas coisas tu tem que fazer, não tem como fugir disso. Leitura bíblica, tu lê a Bíblia todo ano, tu tem que fazer a leitura da Bíblia. Começou em dezembro, dezembro tu termina. Isso aí tem que ser ano após ano, ler a Bíblia toda. Começa lendo 15 minutos por dia, 3 capítulos por semana, 4 no sábado, no 4 no domingo, de maneira que no final do ano tu termine a leitura da palavra de Deus. Todo ano, lendo toda a Bíblia, não é ler só as partezinhas. Eu gosto do Salminho, eu gosto do Salmo 23, como eu gosto do Salmo 91, sim, mas não é, a Bíblia é um todo, e eu tenho que comer de tudo. Então, primeiro ponto, e uma coisa que tu não sabe a dificuldade que é para mim fazer, a luta que eu tenho, mas é fazer os áudios da leitura diária. Quem sabe a pessoa não dê valor nenhum, se soubesse o custo que eu tenho, a dificuldade que eu tenho para fazer,
só Deus é que sabe a luta que eu tenho para fazer os áudios. É difícil, parece uma coisa bem simples, mas aí faz, é tranquilo, não, mas é com muita luta. E agora que eu estou fazendo esse áudio, hoje que eu estou fazendo esse áudio aqui, e hoje que eu estou fazendo esse áudio, que é o áudio 39 do estudo do Apocalipse, eu estou no dia 17 de agosto. Hoje eu terminei a leitura, os áudios do Velho Testamento. Quando eu iniciei, eu pensei que eu ia conseguir chegar em Gênesis, no máximo no livro de Êxodo, ia parar. Mas com luta, com oração, com choro, com sangue, suor e lágrimas, hoje, dia 17 de agosto de 2022, eu acabei o Velho Testamento. E agora é com luta começar o Novo Testamento e tentar terminar para que tu tenha um áudio, se tu puder escutar melhor, mas 1000 vezes se tu puder ler. Então, duas coisas são básicas, a leitura da Bíblia tu tem que fazer, e tu tem que começar a criar um hábito de ler, de orar, no mínimo 1 hora por dia. Não é fácil, né? Mas é o mínimo, 1 hora. Ah, mas eu trabalho, eu me levanto 6 horas. Bom, então se tu levanta 6 horas, então começa a levantar 5 horas. Levanta 5 horas, até às 6. E depois sai normal. Mas tu tem que fazer. Tem que ter tempo de oração e tem que ter leitura bíblica. Essas duas coisas são básicas para crescimento espiritual. Isso é dia após dia, ano após ano, para que a gente possa ter uma vida melhor. E não estou dizendo que isso vai ter todos os teus problemas ser resolvidos, mas é os primeiros passos. Jesus disse: errais ao desconhecer a Escritura, porque a gente não tem conhecimento. E o poder de Deus. Então nós vamos conhecer o poder de Deus através da oração e as Escrituras através da leitura. E aí as duas coisas vão se combinar na tua vida. E aí vai haver um mover de Deus em ti. Porque senão nós vamos nos dar mal. E aqui, quando nós chegamos aqui, que fala o diabo, o acusador, ele está acusando e ele entra na igreja. Porque mais fácil do que ele se levantar contra a igreja, é ele se aliar à igreja e trazer a igreja para o lado dele. Então é o mais fácil. O que a gente está vendo de doutrina hoje cristã, que não tem base, é só oba-oba, é só coisa boa, não, é só benção, é só benção, é só benção, é só benção. Não tem obediência, não tem cumprimento. Eu tenho falado em outros áudios que eu já escutei, se tu tem escutado, que a gente vive uma monarquia parlamentarista dentro da igreja. Quer dizer, nós temos um rei que não manda nada. Ele não comanda nada. E se ele quiser fazer alguma coisa na nossa vida, ele vai ter que pedir licença. E aí a gente já diz, não, porque tem que pedir licença porque ele não é mal educado, tem que pedir licença. Se ele é o dono da tua vida, ele não tem que pedir licença nenhuma, meu irmão. Isso que tu tem que entender. Se tu entra na tua casa, tu é o dono da tua casa, tu tem que pedir licença para tocar na geladeira. Tu tem que pedir licença para trocar o lugar dos móveis. Não, a casa é tua, tu faz o que tu quer. Agora, se Jesus tem que pedir licença na tua vida para fazer alguma coisa, a tua vida não é dele. Tu não entregou a tua vida para Jesus ainda. Porque se ele é o dono, ele mexe onde ele quiser, não tem restrição. Ele é o dono, ele nos comprou com seu sangue. Então isso é algo que nós temos que entender, só que hoje não. E Jesus é o meu rei, a gente canta ali, dando maravilhoso. Fica aí, Jesus, temos te dando, dá uma oferta, dá um dízimo, tá tudo beleza. Mas só que quem manda na minha vida sou eu. Então aí já não quebra, já não fecha as coisas. Então, Satanás, ele prefere, ao meu ver, o seu intento com seus anjos, seus demônios, é entrar para dentro da igreja e trazer a igreja para o lado dele. Aí tu vai ver aí mensagens que dão só puxam para um lado. Muitas vezes a salvação da alma a gente não sabe, não é o principal. Eu perguntei para um rapaz, digo assim, tu já é salvo? Aí ele disse, não, eu sou da igreja tal, uma igreja famosa, sou da igreja tal, sou tal. Eu disse, sim, né? Mas eu fiquei olhando assim, mas eu não estou perguntando se aquela pessoa é salva. Eu digo, se a pessoa é da igreja, eu estou pensando se é salvo. Se já é salvo. Se morrer hoje, tem certeza que vai estar com o Senhor.
Aonde vai passar a eternidade? Não, a pessoa diz, não, eu sou da igreja tal. Sou da tal igreja. Sim, mas não quer dizer nada. Eu nasci na igreja. Quando Jesus falou com Nicodemos, Nicodemos disse, não, tu é príncipe em Israel, tu não sabe. Tu não sabe as coisas, tu não nasceu de novo ainda. Então é necessário nascer de novo. E que se nós nascemos de novo, em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, nós pertencemos ao Senhor. Ele faz o que Ele quiser. Agora aqui eu vou bater... Sabia que eu não ia conseguir bater todo o áudio, esses 5 versículos, mas uma coisa que é interessante no versículo 9 aqui, ó, tá, o diabo é o acusador, e Satanás é o adversário, e aí diz que engana todo mundo. Então, esse é o ministério, enganar. Hoje a gente vê uma palavra, não sei se em português seria essa palavra, se usa esse termo, mas é o pluralismo, se diz em espanhol pluralismo. Todos os caminhos levam a Deus. Se tu conhecer Jesus, mas tu pode seguir no budismo, tu pode seguir no hinduísmo, tu pode seguir no espiritismo, tu pode seguir no fazer o bem, tu pode seguir qualquer religião que fale em Deus é boa. Só que aí, infelizmente, nós vamos para a palavra de Deus. Não, só tem um caminho que leva a Deus, é Jesus. E só tem um caminho que Deus chega ao homem através de Jesus. Então Jesus é o caminho, mas é um caminho de mão dupla, eu diria. É o caminho que nós chegamos a Deus. E Jesus também é o caminho que Deus chega a nós. Então é um caminho, no meu ver, um caminho de mão dupla. Nós chegamos a Deus e Deus chega a nós só através de Jesus. De outra forma não tem. Então aí a gente tem que ser radical, aí a gente tem que ser intolerante, porque a pessoa pensa assim, não, a minha religião é boas obras, tá bom, tu segue fazendo boas obras, só que tu vai terminar no fogo eterno, na perdição, tu não vai ser salvo. Porque eu creio em tal religião, tá, mas tu não vai ser salvo, tu vai pro fogo eterno, teu destino vai ser o fogo eterno. Por quê? Porque só tem um caminho que leva a Deus, e o caminho único que leva é Jesus Cristo. Então não tem outra religião, não tem Islã, não tem Espiritismo, não tem Budismo, não tem Hinduísmo, não tem... Vamos pegar nem cristianismo, nem catolicismo, nem protestante, nem evangélico, não. Talvez a pessoa pense que a igreja não é o caminho, nem Maria é o caminho, nem Paulo é o caminho, nem Pedro, nem ser devoto de Santo Antônio, ser devoto do Santo Filho, não. Só tem um caminho que leva a Deus, esse caminho se chama Jesus Cristo, é o caminho. Se tu ler João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então se tu está pensando, não, eu estou chegando a Deus através de boas obras, tu não chega, a Deus tu não chega. A minha religião é fazer o bem. Fazendo o bem, tu não vai chegar a Deus, tu vai chegar a Deus só através de Jesus Cristo. Eu sou devoto de Maria. Maria é uma santa mulher, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, mas tu não vai chegar a Deus através de Maria. E Maria não é medianeira de forma nenhuma, só existe um mediador. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, só um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, só um mediador, não tem dois. Então não tem outro caminho, só tem Jesus. E aí a gente é intolerante, porque as pessoas querem criar um monte de caminho. E aí no final querem achar que esse caminho vai chegar a Deus, e não chega a Deus. A Bíblia diz, não chega, só tem um caminho que chega a Deus, e é Jesus Cristo. Então aí é complicado. Agora, esse adversário aqui é aquele que engana todo mundo. E ele é o mestre do engano. É tão bom esse caminho aqui. Estou fazendo tanto bem. Será que Deus vai ser ruim? Que não vai deixar eu chegar até Ele se eu estou fazendo só o bem. O meu pensamento é só fazer bem. Só que tu te esquece que tu é mal. Tu não é bom. Tu é um pecador perdido. Tu pode estar fazendo bem, mas tu não é bom. E eu não sou bom. E eu não tenho condição de resgatar a minha alma, por mais bem que eu faça. Então, muitas vezes quando eu fico pensando em determinadas religiões, eu fico pensando, que bom que fosse verdade. Mas não é verdade, biblicamente não tem respaldo. Que bom que fosse assim.
Que bom que a gente fizesse um pluralismo, todos chegasse a Deus e houvesse um universalismo que todos vão ser salvos e todo mundo que fizer o bem vai ser salvo. Só que a Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que a salvação está em Jesus Cristo e quem não tiver Jesus não tem salvação. Quem tem o Filho tem a vida eterna e quem não tem o Filho não tem a vida eterna, o apóstolo João escreveu. Então é complicado, porque as pessoas não querem isso aí. As pessoas querem fazer o seu Deus, querem cultuar o universo, querem cultuar o arquiteto do universo, querem cultuar tudo. E querem, não, eu sou uma pessoa boa, e eu estou fazendo bem, e Deus vai se obrigar a me dar salvação, só que não vai dar. E aí no final vai dizer, não, Deus não vai dar. Por quê? Porque Deus diz que não vai dar e Deus não mente. Se Deus diz que não vai dar, não vai dar. Não tem a gente querer meter goela abaixo de Deus, que Deus tem que dar, quando Deus diz que a salvação está no Filho, e se tu não tiver o Filho, tu não tem vida eterna. Então nós temos um único caminho a Deus e um único caminho a ter vida eterna, que é Jesus Cristo. Se não tem Jesus Cristo, não tem salvação e não tem jeito. E aí é intolerância religiosa bíblica, não tem jeito. Eu espero que tu tenha entendido. Nós vamos parar aqui no 9, que o áudio já ficou grande. Espero que tu entenda. Nós vamos entrar depois no 10 e vamos tentar bater rapidamente esses outros versículos aqui. Pai, nós te damos graça. E pedimos que o Senhor continue na nossa frente nos ensinando. Nós precisamos proclamar o Evangelho, as boas novas. E, Senhor, nós não podemos, infelizmente, nós não podemos ser coniventes e não queremos, Senhor, estar do lado errado. Nos dá sabedoria, nos dá graça, para que nós possamos amar a Tua Palavra, obedecer a Tua Palavra. E não sermos rebeldes à Tua Palavra, Senhor. Nos dá um coração obediente e que nós possamos ver a Jesus e seguir a Jesus, e amar Jesus e amar a Tua Palavra. E que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.